Olá, doutor. Olá, doutora. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo Morangoni, sou médico, falo de finanças para médicos. E se você não me conhece ou não me segue, me siga Gustavo Morangoni no Face, no Insta e no YouTube. Bom, eu vim falar sobre um assunto que é extremamente comum e que as pessoas começam, ao investir, têm uma dificuldade muito grande e, além disso, costumam cometerem muitos erros. Eu vim falar hoje sobre um assunto que gera muita ansiedade, são os fundos de investimentos. Por quê? Porque eles são muito bons para iniciantes, desde que esses iniciantes saibam como investir, saibam como fazer. E hoje essa live vai ser extremamente prática. Eu vou mostrar na prática como que você encontra um fundo, como que você analisa um fundo e como que você investe nesse fundo. Fica até o final que você vai descobrir e vai responder todas as suas questões. Bom, durante essa semana eu fui colocando nos meus stories caixinhas de perguntas para as pessoas responderem e eu poder retirar as dúvidas sobre fundos. Hoje eu vou aqui fazer isso, responder as dúvidas que vieram para mim, além de complementar todas as outras. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí que eu vou responder. Antes de tudo, eu queria contar um pouquinho da minha história. Em termos de minha mãe, ó, quando eu estava desde pequeno, e assim como muitas outras mães, começou a investir, colocar dinheiro mensalmente para que eu pudesse retirar quando eu já estivesse na idade adulta, quando eu já estivesse querendo fazer faculdade, ou já tivesse terminado e tivesse um certo patrimônio para poder seguir a vida, enfim, a carreira, enfim. E como muitas mães já falam, fez isso através da poupança. E quando chegou a fase de eu realmente usar esse dinheiro e investir, o que aconteceu? Eu mesmo não tinha conhecimento absolutamente nenhum e de repente fui lá na Caixa Econômica Federal, o banco onde eu tinha a conta, fui na gerente e depois de levar um chá de cadeira muito grande, esperar um tempão, eu tinha cerca de 30 mil reais para investir naquele momento. E aí eu perguntei para ela, sem conhecer nada. Eu tinha lido um pouquinho sobre LCI, mas não sabia direito o que era, CDB. E ela me falou que ela tinha os investimentos, me mostrou o que ela tinha de CDBs na época, me mostrou alguns, uns 80% CDI, 90%. Na verdade, o máximo que chegou lá foi 88% CDI. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei curioso para saber por que, que um rendia menos, o que, que um rendia mais, e por que, que então todo mundo não investia naquilo que rendia mais, por obviedade. E ela simplesmente não deu moral nenhum para mim, deixou lá esperando e falou assim: não, vai estudar em casa, e justamente porque o valor não era tão significativo. E aí eu fiquei meio contrariado com isso, resolvi estudar um pouquinho sobre investimentos, até que eu descobri as corretoras da vida, me inscrevi em uma, fiz a minha inscrição, né, meu cadastro em uma, e resolvi investir. Eu resolvi investir inicialmente em uma letra de câmbio, que nada mais é do que um título de dívida, mas feito por financeiras, como se fosse um CDB, mas feito por financeiras, e na época eu nem sabia disso. E um outro em um fundo de ações. Por isso que eu estou contando essa história. Bom, resultado, né? A letra de câmbio ela rendia 117% do CDI na época. Já o fundo de ações, por ser um fundo de ações, ele tem uma renda variável e ela começou a render muito mais do que rendia essa letra de câmbio. Resultado, eu resolvi pegar esse dinheiro da letra de câmbio e resgatar antecipadamente. Para isso, antes do prazo, né? Então eu teria que pagar uma multa por conta disso. E eu resolvi pagar. Então, ao invés deles me pagarem 117% de CDI, que era o que eu receberia até o final, eles resolveram me pagar 80% de CDI. E eu falei, não, mas vai valer a pena porque o meu de fundo de ações está muito melhor. Outra coisa, na hora de escolher esses investimentos é que foi a grande questão. Eu cometi o maior erro e o erro que os iniciantes normalmente cometem. E eu resolvi escolher através do quê? De um critério muito bom. Simplesmente a rentabilidade. Eu abri o aplicativo ali, olhei o que estava com rentabilidade maior, eu falei, é esse, eu vou investir no que está rendendo mais, afinal de contas, e investir. E aí o que acontece? Eu costumo falar que de bêbado e de criança, né? Só Deus para cuidar. Agora de investidor não tem anjo para cuidar, não, viu? No meu caso, por exemplo, eu perdi resgatando antecipadamente e investindo. E eu peguei esse dinheiro que eu resgatei e investi inteiro no meu fundo de ações. Então eu fiquei 100% naquele fundo.
E já era de se esperar, a bolsa teve uma certa queda, uma queda importante. Eu me desesperei, como a maioria dos investidores iniciantes sem conhecimento algum faz, e já pensei em vender logo, mas aí eu parei para pensar, eu já resgatei com prejuízo e vou vender no prejuízo de novo. O que eu fiz? Eu comecei a estudar um pouquinho antes de resolver vender. E estudando, eu percebi que aquilo era um movimento natural da bolsa. A bolsa tem subidas e tem descidas, a bolsa de valores. E aí eu tinha que simplesmente aguardar e começar a estudar mais. E eu resolvi fazer isso. Então eu comecei a aguardar e de repente os preços voltaram a subir, como se já se imaginaria. O fundo começou a render de novo. E aí eu resgatei, sim, uma parte do meu investimento nele, para então conseguir fazer uma carteira decente, de investidor decente, que é de longo prazo e diversificada. Foi aí que eu comecei a trabalhar uma carteira de verdade, não simplesmente investir em um ativo pela rentabilidade sem nem saber o que está acontecendo. Bom, a minha sorte, no meu caso, é que o fundo de ações de fato era bom. Eu tive basicamente sorte, porque poderia ter sido ruim, não ter recuperado, enfim, eu ter um prejuízo até quase que total ou total dos meus bens ali. E é isso que eu quero evitar que você faça a partir desse momento e a partir dessa live, que você entenda o que fazer e como reagir e como investir, que é o mais importante. Bom, então, para dar início, a primeira pergunta, eu separei as perguntas, né? E a primeira pergunta que me fizeram, e é claro, assim como você, quando vai começar uma anamnese de um paciente, por exemplo, você tem que conhecer basicamente o que é o paciente, quem é, de onde veio, né? Então, o que é um fundo? A primeira pergunta é essa: o que é um fundo de investimentos? Basicamente, é uma forma de juntar investidores comuns, como eu, você, pessoas comuns, que vão querer investir, mas não diretamente indo lá e comprar um ativo através da corretora. Mas sim, eles vão juntar o dinheiro, todo mundo dá um pouquinho ali, junta o dinheiro e um gestor profissional, uma pessoa que trabalha com isso, que a vida dela é isso, que ela trabalha com isso, ele vai investir para quem deu o dinheiro, para os acionistas, para os cotistas do fundo, na verdade. E aí ele vai pegar esse dinheiro e vai distribuir em ativos que ele considera adequado. Bom, e aí vem uma pergunta logo em seguida: o gestor pode investir em qualquer coisa que ele quiser? A resposta é claro que não. Todo fundo ele tem um regulamento. Eu costumo comparar, por exemplo, com um condomínio fechado. Num condomínio fechado tem várias casas. Você, por exemplo, mora lá, tem uma casa no condomínio fechado. Você, morando, né, no condomínio, você tem uma parte dele. E você, ao mesmo tempo, quando mudou para lá, você concordou com regras do condomínio, com normas e ao mesmo tempo com custos. Então, por exemplo, se tem as taxas para conseguir manter o condomínio funcionando, né? Essas taxas você vai pagar mensalmente. Assim como se um fundo tiver um prejuízo, você vai pagar por isso. E assim como um fundo tem uma taxa de administração, porque um gestor está trabalhando para você, ele vai cobrar uma taxa, que é essa taxa de administração, para poder trabalhar para você. Agora, se no caso de um fundo, ele ainda também tem lucros, que é o que se espera, na verdade, né? Que um fundo dê lucros. E aí, esses lucros, eles vão ser distribuídos para os cotistas. O cotista vai sempre aumentando, né, o patrimônio dele naquele fundo, desde que o fundo aumente, claro, dê uma boa rentabilidade. Por isso, a importância de saber escolher o fundo antes de investir. Bom, então, a próxima pergunta que me veio aqui, ó, os tipos de fundo. Os tipos de fundo, eles são basicamente 4. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês conseguirem acompanhar comigo. Nessa tela, dá para ver, eu coloquei em uma reta para vocês conseguirem mais ou menos entender a diferença entre eles. Em uma extremidade aqui vai estar os fundos de renda fixa, ou seja, são fundos que eles investem pelo menos 80% do patrimônio do fundo em ativos de renda fixa. Então, são fundos para segurança, não é aquele fundo que você vai, nossa, rachar de ganhar dinheiro, não é isso, não é o objetivo dele. E sim para investir em ativos que te deem segurança. Na outra ponta da reta, vamos pensar no extremo oposto, vão estar os fundos de ações. Esses fundos eles vão investir pelo menos 67% do patrimônio do fundo em ações.
Então, são fundos extremamente mais arriscados, eles são de renda variável, basicamente. Então, nós temos esses dois extremos. E aí, temos também o que está fora de tudo, que é o fundo cambial. O fundo cambial, ele basicamente é uma forma de fazer o que a gente chama de hedge. Calma, o que é isso, né? Hedge é basicamente quando você tenta assegurar o valor que tem do seu patrimônio em reais em relação ao dólar, em relação ao euro. Então, esses fundos de hedge, esses fundos cambiais, eles vão investir em moedas estrangeiras, em ativos que tenham de moedas estrangeiras, como o dólar, como o euro, justamente para evitar e para ganhar dinheiro, na verdade, quando o dólar ou o euro tiver variações, entendeu? Para conseguir manter o seu patrimônio em relação a outras moedas, para você não perder rentabilidade em relação a outras moedas. Bom, esse é meio que separado, mas então na reta nós temos o renda fixa e o fundo de ações. E nesse meio inteirinho, todinho, o que que nós temos? O fundo multimercado. Na verdade, não é o fundo, mas sim os fundos, os diversos. Porque os fundos multimercados são meio que uma sacola em que você coloca todos os tipos de fundos que não estão na renda fixa, mas também não estão no fundo de ações. Então, esses fundos, eles são completamente diferentes entre si. Então, muito cuidado na hora de avaliar, de comparar um fundo com outro, porque as rentabilidades não traduzem o risco de cada um. Tem alguns que vão estar mais perto aqui dos fundos de renda fixa, então vão ter, obviamente, um risco bem menor. Assim como vão ter outros que vão estar bem pertinho aqui dos fundos de ações. E aí vão ter um risco maior. E claro, com um risco maior, você espera também um retorno maior. E os fundos de ações nada mais são do que fundos multimercados. Só que fundos multimercados que tenham pelo menos 67% do seu patrimônio em ações. Beleza, agora que a gente entendeu aqui os tipos de fundo, uma coisa interessante para se falar e importante, você não investe em fundos, mas sim via fundos. Como assim, Gustavo? Deixa eu entender. Bom, quando você coloca o dinheiro, o seu dinheiro está atrelado não ao fundo em si, mas ao ativo que ele investe. Então, por exemplo, o seu risco, você não tem o risco pelo fundo, mas sim no que o fundo está investindo. A gente vai falar mais um pouquinho dos riscos, mas entenda, você não está investindo no fundo, mas sim usando ele como uma forma de conseguir atingir ou investir em ativos que você queira. É o que o gestor, na verdade, determina como algo positivo e você concorde com ele. E aí uma pergunta que me fazem muito comum e eu vejo muitos erros, inclusive em canais de finanças. Vejo pessoas falando coisas erradas, como, por exemplo, para que eu vou investir num fundo, pagar taxa, se o fundo vai investir num ativo que eu mesmo posso ir lá e investir? Esse pensamento é de quem não está entendendo o que fala, ou não sabe, ou está confundindo, ou então está falando abobrinha mesmo. Bom, o fundo é um CNPJ, é uma empresa. Ele não investe igual a você. Você tem ali seus milhares de reais, uns 30 mil, igual eu tinha, ou mais, enfim. O fundo não investe isso. O fundo investe em milhões, até em bilhões, que muitas vezes são o patrimônio do fundo nessa escala. Então, o poder dele é muito maior que o seu. Logo, obviamente, os ativos que ele tem disponíveis para investir não são iguais aos seus. Não são iguais nem em rentabilidade, nem em vencimento, nem em spread, nem nada, não é igual, nem a plataforma é igual. Eu já falei disso, inclusive, no meu vídeo da Nubank. Se quiserem ver lá, assistam, por exemplo, que a Nubank não investe em tesouro direto. Apesar de muita gente falar e falar errado. Ela investe em títulos de dívida pública. Tesouro direto é plataforma para pessoa física. Então, beleza, já entendemos quais são os tipos de fundos e que eles não investem na mesma coisa que você. Então, eles vão ter necessariamente ativos melhores, vamos dizer assim, em termos de rentabilidade. Se a rentabilidade final vai ser melhor que a sua investindo direto em algum ativo que você tem disponível, é outra história, porque o fundo tem taxas e ele vai variar de acordo com como foi o mês. Mas sabendo que, mesmo assim, os ativos que ele investe não são os mesmos que os seus. Bom, e aí vem aqui uma pergunta muito frequente. Então é muito bom, né? Porque eu já não sei sobre investimentos,
e eu vou contratar um profissional, um cara que sabe tudo sobre investimentos, que vive disso, e ele vai reger meu patrimônio, vai dizer para onde que vai. Só que eu vou botar um pouquinho de lenha na fogueira aqui. Já se sabe há algum tempo, por pesquisas científicas inclusive, que a maioria dos investidores profissionais, dos gestores profissionais, eles não conseguem bater índices como, por exemplo, o CDI ou o Ibovespa, com frequência, com uma certa previsibilidade. Ou seja, o que é isso? Quer dizer que os fundos de gestão passiva, que a gente chama, ou seja, não tem gestores, eles simplesmente seguem regras, eles não têm uma pessoa que vai decidir onde alocar. São as regras do fundo que vão decidir isso e simplesmente é alocado, e por isso eles têm uma baixa taxa de administração e tudo. Eu vou falar mais sobre isso, principalmente quando eu for falar de ativos estrangeiros, investimentos no exterior, principalmente em ETFs. Mas, enfim, sabe-se que esses fundos de investimentos passivos, enfim, eles costumam render até melhor do que os fundos de investimento ativos e principalmente muito agressivos, que tendem toda hora a bater o índice e muitas vezes não bate. Na verdade, mais de 90% dos casos, eles não batem com frequência, com certa previsibilidade. Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante que eu vi, se eu não me engano, era lá do Reino Unido, que colocaram 3 grupos, um grupo de gestores profissionais, um grupo de acadêmicos de economia e um outro grupo que é de um gato. Como assim um gato? Um gato mesmo, animal. Bom, colocaram esses 3 grupos e deram um fundo, como se fosse um fundo fictício, para eles montarem uma carteira, e essa carteira eles iriam ver a rentabilidade dessa carteira. E como que fizeram isso? Bom, os gestores profissionais tinham que criar uma carteira e seguir essa carteira para ver como é que ia ficar, os acadêmicos a mesma coisa, e o gato. O gato, eles jogavam um brinquedinho no teclado do computador, o gato pulava, e onde ele apertava e saía o ativo, era aquele ativo que seria escolhido para o fundo. Ou seja, querendo mostrar a completa aleatoriedade. Ou seja, não é previsível o mercado, enfim. E no final de um ano, o que vocês acham que deu? Por incrível que pareça, o gato teve a maior rentabilidade no final desse ano que eles examinaram. Ou seja, nem sempre o que é por ser um gestor profissional e tudo, ele vai ter a melhor rentabilidade. E eu, inclusive, costumo dizer, o melhor para escolher sobre os seus investimentos não é ninguém além de você. Então, você tem que estar preparado para isso. Mas isso significa, só para vocês não confundirem, isso significa que fundos não é bom? Então, não, pelo contrário. É uma forma, principalmente de iniciantes, quando não conseguem ainda entender muitas coisas, e uma segunda vantagem extrema dos fundos é que, por exemplo, eu tinha 30 mil reais naquela época para investir. Então, eu conseguiria, por exemplo, investir em 1 ou 2 CDBs, em um ou outro ativo, mas assim, sem diversificação. Já o fundo, quando eu misturo meu dinheiro com mais de um monte de gente, ele vai conseguir investir em diversos ativos. Então, por exemplo, se você estiver correndo algum risco, esse risco vai ser mitigado, vai ser diminuído extremamente, justamente porque você está investindo em vários tipos de ativos. Então, se um der problema, não vai fazer grande diferença no fundo como um todo, entenderam? E aí vem uma pergunta, né? Onde que você vai descobrir qual fundo investir? Como que você vai ver? E aqui eu vou compartilhar a tela de uma corretora. Essa daqui não é uma indicação de corretora nem nada disso, tá? É simplesmente uma corretora que eu tenho em conta, uma das, mas que é a XP, né? Que tá dando para ver. Mas pode ser qualquer uma outra, como Isinvest, Rico, BTG, todas são muito boas, tá? Aqui, colocando nos tipos de fundo, a gente vai escolher, por exemplo, eu coloco aqui na categoria e coloco um multimercado para escolher, justamente para que é o que vai depender mais dos gestores, né? E aqui vão aparecer fundos em geral. Aqui só para que vocês saibam, esses que tem estrelinha, por exemplo, ele escreveu investidor qualificado. O que é isso? Investidor qualificado nada mais é do que tem 2 possibilidades. Ou o investidor ele já tem cursos de finança e já tem uma certificação que entenda de finanças, ou seja, já passou por provas para mostrar que entende de finanças, ou seja, ele tem uma experiência muito grande,
Ou a segunda possibilidade, ele já tem pelo menos R$ 1 milhão em patrimônio. Além de ter esse patrimônio, ele tem que atestar para a corretora que ele está investindo que ele tem capacidade de entender os produtos. Justamente por quê? Porque esses investimentos que são só para investidores qualificados, eles exigem uma análise maior. Eles normalmente têm, inclusive, rentabilidades melhores, claro, mas ele exige alguns aspectos a serem analisados melhor. Então, é só para você entender o que é investidor qualificado. Bom, então aqui pegando esses fundos, por exemplo, aqui tem um exemplo do Multi Capital Equity Hedge FIC. Primeiro, o que é esse FIC, né? FIC, FI é sempre de fundo de investimento. Então, FIC é fundo de investimento. Esse C é de cotas, fundo de investimento em cotas de fundos de investimento. Como assim? Bagunçou minha cabeça, bugou. Então, vamos lá. Fundos de investimentos em cotas, eles são fundos que vão investir em cotas de outros fundos. Isso é comum? De certa forma, sim. Por exemplo, tem fundos que servem só para investir em outros fundos, ele só faz isso. E um outro, por exemplo, outra possibilidade é um fundo master, que é como se fosse um fundo mãe. Por exemplo, eu vou lá e vou criar um fundo. Aí eu crio um fundo com o nome Gustavo Morangoni Master, fundo de investimento. O que isso significa dizer? Significa que esse fundo, esse master, que é um fundo mãe, nele as pessoas não conseguem investir. Então para que serve o fundo? Calma. Bom, nele em si você não investe, mas ele vai servir para que eu, como gestor, eu consiga melhorar e consiga movimentar a carteira através dele. E aí, em corretoras, vão criar FICs, fundos de investimento em cotas, nesse fundo meu, Gustavo Morangoni Master. E aí, ou seja, nas corretoras vão criar um outro fundo que vai investir nesse meu fundo, vai colocar todo o dinheiro nesse meu fundo. Para quê? Justamente para seguir, porque acha interessante esse fundo e tal, gostou e vai seguir ele. E aí, nesses fundos de investimento em cotas, sim, que o investidor consegue investir no meu fundo através desses investimentos, desses fundos de cotas. Ou seja, não no fundo master em si. Esse fundo master ele é fechado para captação, beleza? Bom, em termos de aplicação, aqui vai ter uma aplicação mínima. Ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, R$ 20 mil. Adianta, por exemplo, você ter, eu tenho 1.000, eu quero investir nesse fundo, vai dar certo? Não vai. Você não pode investir, ele é proibido, ele é fechado para menos de R$ 20 mil. Então significa dizer que fundos precisam de muito dinheiro para investir? Não. Olha aqui em cima mesmo, por exemplo, esse aqui é de R$ 100 para investir o investimento inicial. Então não precisa de muito dinheiro. Só que você vai ter que escolher o fundo adequado para você, de acordo com o que você quer investir. Aqui vem uma taxa de administração. Essa taxa de administração é ao ano. O que ela serve? Ela paga o gestor. O gestor não está trabalhando de graça. Ele está trabalhando ali e justamente para colocar os ativos e tudo, mas para receber uma remuneração de volta. E essa remuneração é a taxa de administração. Lembrando, essa taxa de administração ela é paga sobre o patrimônio do fundo, patrimônio líquido do fundo. Ou seja, todo o patrimônio, a porcentagem dele vai ser paga para o gestor. E essa taxa ela é paga independentemente do que acontecer. Se teve lucro, se teve prejuízo, se choveu, se não choveu, tanto faz. Ela sempre será paga, você sempre terá de pagar. Diferente de uma outra taxa que eu vou falar mais na frente. Aqui tem uma cotização de resgate. O que é isso? Aqui, tá vendo? Tem D mais 30 dias corridos. Esses dias também podem ser úteis, tá? Tem que ficar atento com o fundo que você está olhando para saber. Bom, cotização de resgate. Significa quando você quer resgatar o seu dinheiro que você investiu no fundo. Então, você já investiu e tudo, de repente você resolve, não está mais adequado para mim, e eu quero resgatar. Então, é só chegar lá, bater na porta do gestor e falar, me dá o meu dinheiro aí? Não, você tem que solicitar através da corretora o resgate, e ela não vai te dar imediatamente, ela tem um prazo. Para cada fundo, esse prazo é diferente. Nesse caso aqui, no dia que você solicitou, que é o dia D, que eles chamam, mais 30 dias corridos, é que você vai saber o quanto que você vai receber de volta. Ou seja, quando você pede o resgate, você não sabe o quanto que rendeu no final total. Você está cego nesse ponto. Você sabe o quanto que a sua cota vale hoje. E aí, se você pedir o resgate, ela não vai com o valor de hoje, ela vai com o valor daqui 30 dias corridos. E você vai conseguir liquidar, ou seja, você vai conseguir receber esse dinheiro logo depois dos 30 dias? Não, aí vai ter a data de liquidação. A liquidação do resgate.
Ou seja, aqui nesse fundo é D+1 e dia útil. E o que vai ser isso? Então, depois desses 30 dias, eu solicitei hoje o resgate. 30 dias depois eu sei o quanto que eu vou receber. Um dia útil depois disso é o dia que eu vou, de fato, receber isso na minha conta. Aqui ainda tem uma classificação de risco, mas essa classificação não aparece em todos os lugares. Enfim, nem recomendo ficar muito atento a isso, que eu sigo o passo a passo que a gente vai fazer aqui. Você sairá daqui hoje sabendo investir em um fundo, tá? Bom, aqui tem a rentabilidade. Isso normalmente é o que as pessoas olham, tá? Aqui você está vendo, não, tá com a rentabilidade negativa, 0,16% ao mês. Mas isso é porque é o mês de janeiro, só tem esses poucos dias. E aí, já no ano, é uma rentabilidade semelhante, porque só foi o mês de janeiro. Mas então você tem que pegar sempre de rentabilidades mais distantes, ou seja, desde aqui no pelo menos 12 meses, mas o ideal é de 24, 36 meses. Aqui de 7,75%. Basta olhar só rentabilidade? É claro que não. Esse foi o erro que eu cometi, que eu não quero que você cometa. E que provavelmente você iria cometer se não estivesse sendo assistido, se não estivesse entendendo e se esforçando aqui para conseguir aprender. Então, não basta olhar a rentabilidade. Olha o tanto de coisa que a gente já olhou antes. É uma sequência. Primeiro, você vai entrar na corretora, achou os fundos, os nomes dos fundos e tudo, e agora você viu algumas características básicas. Agora você vai, se você gostou dessas características básicas e é um dos fundos prováveis para você investir, você vai clicar nessa setinha mesmo para conseguir informações, mais informações. Aqui você vai ver que tem uma classificação diferente de acordo com o tipo do fundo, o que ele investe. Por quê? Porque aquela classificação de 4 tipos de fundo, renda fixa, multimercado, fundo de ações e fundos cambiais, isso é só uma classificação básica. Tem subdivisões inúmeras em cada uma delas, só que não vale a pena você esquentar tanta cabeça com isso. O que a gente vai fazer aqui é poupar o seu tempo, o seu maior ativo, justamente para saber o que é importante e o que você precisa saber para avaliar, para fazer uma boa escolha. Então, não se atente tanto a isso, porque vão ter muitas opções. E long, short, tudo é simplesmente a forma de operar do fundo. A gente vai ver melhor essa forma de operar daqui um pouquinho. Bom, aqui tem o benchmark. O que é isso? Que palavra é essa? Benchmark é basicamente, por exemplo, aqui na medicina mesmo, a gente usa a escala de Coma de Glasgow, por exemplo. Bom, o Glasgow de referência para uma pessoa que não tem problema nenhum, não está entubada, enfim, está em condições normais, é de quanto? 15. Todo médico sabe disso. Beleza. Então você já tem uma referência de quanto que toda pessoa comum, sem estar com algum problema específico, ela vai ter de Glasgow, ela vai ter Glasgow 15. Isso aqui é mais ou menos como isso, seria uma referência. O benchmark é escolher uma referência. Quando é na renda fixa, a referência é o CDI, quase sempre. Agora, quando é na renda variável, principalmente ações, a referência vai ser o quê? O Ibovespa. Em fundos imobiliários, que depois vai ter outras lives, vai ser o IFIX, mas enfim, tem para cada uma que você vai estar escolhendo, vai ter uma referência diferente. Mas os principais, o CDI e o Ibovespa. Aqui é o CDI, então a referência dele ele quer bater o 100% CDI. Quando ele fala CDI, significa 100% CDI. Então, o fundo se propõe a superar 100% do CDI. E para isso, você vai ser cobrado de 1,85% de taxa de administração. E aqui vem uma taxa que não estava escrito ali lá naquelas características básicas. Tá vendo? Tanto que era básico aquilo ali, e que você às vezes nem olhava nem aquilo. Quanto mais eu abrir um pouquinho para olhar um pouquinho mais, que é a taxa de performance. Que taxa é essa? Diferente da taxa de administração, que é cobrada independente do que acontecer, sempre aquele valor vai ser cobrado. E sobre o patrimônio líquido, a taxa de performance não. Ela vai ser cobrada justamente como se fosse um prêmio para o gestor. Como assim vou dar prêmio para o gestor? O prêmio dele é de quando ele supera aquele benchmark que ele escolheu. Então, ele escolheu 100% do CDI. Quando ele superar 100% do CDI, o que vai acontecer? Ele vai cobrar uma taxa extra para dizer assim, olha, eu atuei bem, então eu vou ganhar mais por isso. E a taxa que ele está cobrando, por exemplo, é 20%. Esses 20% vão cair justamente sobre o que exceder os 100% do CDI. Então, por exemplo, se o fundo naquele mês teve um rendimento de 101%, ele vai cobrar 20% de você sobre o 1% que superou o CDI, que é a meta dele. Aqui ainda tem uma taxa
que se chama taxa máxima de administração. Eu garanto para vocês, eu faço um desafio, pode perguntar para outras pessoas, 99% das pessoas ou nunca ouviram falar dessa taxa de administração máxima, ou até já ouviram, mas não fazem ideia do que é. Bom, e essa taxa de administração máxima nada mais é justamente quando o fundo, por exemplo, ele investe em outros fundos, igual a gente falou dos fundos de investimento de cotas, né? Esse fundo, o fundo que você está investindo, ele tem uma taxa de administração natural, que é nesse caso aqui 1,85%. Bom, mas se ele investir em outro fundo, esse outro fundo, ele também tem uma taxa, a taxa de administração dele. E aí, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma sobreposição de taxas. Então, vai acumular taxa? Vai acumular taxa. E esse acúmulo de taxa, o fundo, ele te garante que ele não vai te cobrar mais do que essa taxa máxima de administração. Essa taxa máxima de administração serve para isso. O máximo que ele pode te cobrar. E o máximo que ele pode te cobrar é 2%. Ou seja, para aquela pessoa que olhou só as iniciais, ainda olhou as iniciais, não olhou só o rendimento, olhou as informações iniciais, ele estava achando, ó, o fundo vai me cobrar 1,85% ao ano. Mas não. É muito melhor, inclusive, você pensar que o fundo vai te cobrar 2% ao ano, para você já esperar por isso, porque ele pode te cobrar isso. Então, se ele pode, é provável que ele vá. Não necessariamente ele vá, mas ele pode fazer. E para você não frustrar expectativas. Bom, e aqui tem uma rentabilidade. Essa rentabilidade aqui, você ainda pode escolher se é em 12, 24, 36 meses. Mas eu não gosto muito de olhar por aqui. Eu vou mostrar para vocês uns lugares, um lugar específico que eu olho no site para comparar rentabilidades. Mas agora aqui, a gente já viu as características mais simples, né? Agora a gente vai ver sobre alguns documentos que a gente precisa estar inteirado do assunto para conseguir analisar melhor o fundo. E esses documentos, eles também eu coloquei eles em uma ordem, tá? A gente vai ver eles numa ordem que é a que eu recomendo vocês a verem, justamente para poupar o tempo de vocês, tá? Que é o mais importante aqui. Então, o primeiro deles é o material de divulgação. É basicamente o que o fundo quer que você veja, o que ele quer mostrar para você, tá? Então, a primeira coisa que ele quer mostrar é rentabilidade, porque é isso que atrai investidor. Então, ele compara essa rentabilidade do fundo com o quê? Com o benchmark dele, que é o CDI. Então, ele está comparando em 2016, 2017, e de fato, ele tem batido o CDI em todos esses anos, tá vendo? Ele tem batido, mas saiba que todas as vezes que ele tem superado o CDI, você está pagando a mais por isso. Aqui vem o objetivo do fundo, que o objetivo é superar o CDI no longo prazo, como fala. Aqui vem as informações gerais que a gente tinha falado da aplicação inicial. Movimentações adicionais tem de ser de pelo menos R$10.000. E a cotização, o pagamento antecipado, que é uma taxa de saída. Isso daqui é a última taxa que vocês precisam entender. Muita gente também nunca nem ouviu falar. Taxa de saída. Essa taxa, para quem está aprendendo aqui comigo, eu não permito que ninguém que está aprendendo aqui pague essa taxa. Você não deve pagar essa taxa. Ela é para investidor que não sabe o que está fazendo, que não tem um planejamento, que não montou uma carteira consistente de longo prazo, para justamente saber como se precaver de eventualidades, se precaver de crises ou de algum problema que ele tiver. Que é esse o pensamento de longo prazo e pensamento com consistência. Não basta só pensar em rentabilidade. Essa taxa de saída, ela se refere, por exemplo, a quando o investidor precisa do dinheiro imediatamente. Aconteceu alguma coisa na casa dele, por exemplo, sei lá, e aí ele precisa resgatar imediatamente. Mas o que a gente viu? O fundo, quando você pede o resgate, ele te pede, né, de 30 dias só para cotar, para cotizar, né, você saber o quanto vai receber, e um dia útil depois ainda para receber, ou seja, 31 dias no total. Agora, essa pessoa está precisando imediatamente do dinheiro. E aí ela vai bater na porta lá do gestor e falar, e aí, gestor, eu estou precisando do dinheiro e tem como me arrumar? O gestor vai falar, tem, só que você vai pagar por isso, porque a gente combinou um prazo, você está me pedindo antes. E nada mais do que justo, viu, gente? Por quê? Porque você combinou um prazo e os investimentos do fundo, em geral, o dinheiro ele não está parado, ele está investido em ativos. E esses ativos estão rendendo e eles também não vão poder, o gestor do fundo não vai poder ficar sacando esse dinheiro desses ativos. Ou seja, quando uma pessoa não quer cumprir o prazo que ela combinou, ela está prejudicando todo o fundo, todas as outras pessoas. Então, para evitar isso, o gestor vai cobrar uma taxa extra da pessoa para poder pagar antecipado para ela. Ele vai usar o caixa do
do fundo para poder pagar antecipado, mas deixar um dinheiro ali. E nesse caso desse fundo aqui, a taxa de saída é de 5%. Bom, aí essas outras informações a gente já viu. Agora, a gente vai para o segundo tipo de avaliação, né? O segundo material que a gente deve avaliar, que é a lâmina do fundo, que está aqui. Talvez o mais famoso desses materiais. Aqui a primeira informação que vem, e que já é importante, é primeiro a administradora e o gestor do fundo, bem como onde estão esses valores, os seus investimentos, onde é que eles estão colocados. Eles não estão nem com o gestor, nem com a administradora. Eles estão com uma custódia, sob a custódia de alguém. E nesse caso aqui é do Itaú. Bom, aqui tem o público-alvo, o objetivo que é o mesmo, e aqui talvez a parte mais importante da lâmina do fundo. Aqui vai falar para você no que o fundo investe. Então, no que na verdade ele pode investir, na permissão que o gestor tem de investir. Então, por exemplo, aplicar em ativos no exterior até o limite de 20% do patrimônio líquido. Então, se você, por um acaso, não gosta do exterior, não quer aplicar no exterior, você vendo isso, você já sabe, esse fundo não é para você. Porque se você não gosta, o gestor pode aplicar até 20% do fundo, do patrimônio do fundo em investimento exterior. Assim como ele colocou aqui, crédito privado até o limite de 50%. Por que ele coloca isso? Qual que é a importância disso? Crédito privado é nada mais quando você está emprestando dinheiro, por isso que é crédito, a uma empresa privada, por isso que é privado. Então, você está emprestando dinheiro para uma empresa, comprando dívidas dessa empresa. E aí, é claro que quando você compra de empresas e não do governo, seu risco é muito maior. Muito melhor você comprar dívidas do governo, que é muito maior que qualquer empresa, né, obviamente, do Brasil, ou do que comprar dívidas de uma empresa privada. Por isso que ele tem que colocar para você ter noção do seu risco que você está correndo. Então, se metade do patrimônio aqui pode ser investido em empresas privadas. Bom, aplicar em um só fundo até o limite de 100%, que normalmente é o que acontece nos fundos de investimento de cotas, nos FIIs, né? Eles servem justamente para investir naquele fundo master, né? Que é caso, igual eu falei, Gustavo Morangoni Master. Então, ele serve para investir em um fundo master. E aí ele investe todo o dinheiro dele naquele fundo. Bom, aqui, por exemplo, alavancar-se até o limite de... Isso daqui que é fundamental nesse fundo específico. Primeiro, o que é alavancar? Alavancar é quando você quer investir mais dinheiro do que você tem. Como assim? Tem como fazer isso? Tem. Principalmente em ações. Quando, por exemplo, eu tinha lá os meus 30 mil. E aí eu quero investir em ações. Só que eu não quero investir como se eu tivesse 30 mil. Eu quero investir como se eu tivesse 60 mil. Ou seja, eu vou estar dobrando, como se tivesse o dobro de patrimônio que de fato eu tenho para investir. E como é que funciona? Beleza, aí você investe. E se você teve um lucro, por exemplo, de R$ 1.000, eu ganhei R$ 1.000 nessas operações minhas, sei lá. Se eu estou alavancado de 2 vezes, então, na verdade, meu lucro não foi de 1.000, foi de R$ 2.000. Ótimo, né? Mas espera aí. O prejuízo também funciona da mesma forma. Se eu tiver um prejuízo de R$ 1.000, na verdade, o prejuízo vai ser de R$ 2.000. Então, alavancar, lembra bem dessa palavra, guarda essa palavra, porque é para você que está iniciando agora, não investir em nada alavancado. Nada. Porque você tem um risco que você não sabe estimar. Principalmente quando não é você em si que está indo lá e operando. Então, você tem que confiar no gestor. Claro, é um gestor profissional, mas é um gestor e você está confiando nele. E nesse caso, você que não tiver uma carteira bem estruturada, está arriscando demais. E olha aqui, a alavancagem desse fundo é de 100%. Então, ele pode investir tudo alavancado, está completamente alavancado. E se ocorrer uma perda desse patrimônio, desse valor, você inclusive vai ter, se ocorrer uma dívida, você vai arcar com ela também, porque você é um cotista. Bom, e aqui vem as outras informações, então por isso que inclusive que alavancagem, um fundo de 100% de alavancagem, e que ele se propõe a receber um rendimento maior simplesmente que o CDI, não vale a pena, na minha opinião. Eu jamais investiria em um fundo assim. Por quê? Porque o retorno dele é muito pouco que ele se propõe para um risco tão grande. Entendeu? Bom, e aqui as outras informações que a gente já sabe também. Aqui, em relação à composição da carteira, aqui do patrimônio líquido do fundo, não é do patrimônio total, tá? Aqui está em ações 31%, títulos públicos 26%,
operações compromissadas, lastreadas em 9,81%. Então, aqui já dá para ter uma noção, você não tem uma ideia completa da carteira do fundo, tá? Isso você consegue em alguns sites, como que eu vou mostrar. Bom, e agora, o último tipo de material a se avaliar é o regulamento do fundo. Esse é justamente o mais, assim, o que vai te trazer, o que o fundo pode de fato fazer, né? O gestor pode de fato fazer com o seu dinheiro e o que ele não pode. Aqui você está vendo que já é um material já maior, né? Já é 13 páginas só nesse aqui. Então, para poupar seu tempo, você não vai ficar vendo esse regulamento de tudo que é fundo aí, não. E ficar comparando regulamento de fundo, não. Não é para isso que ele serve. O regulamento de fundo serve para depois que você selecionou os fundos, comparou todos aqueles índices, viu a rentabilidade em si, mas viu também todos a lâmina do fundo, material de divulgação. E aí, depois que você fez um straight, selecionou 1, 2, 3 fundos, aí você pode comparar, sim, pode não, você deve, inclusive, ler o regulamento do fundo para ter uma noção total, completa do que o fundo pode ou não pode fazer, tá? Aqui para vocês verem, é bem extenso, não é nada tão agradável, mas por isso que a gente usa essa metodologia de passo a passo para conseguir não perder tempo, tá? Agora, voltando para as perguntas, que risco que você está correndo quando você investe em fundos? Tem os riscos gerais, né? O primeiro deles, o risco mais importante da gente falar aqui, é o risco de crédito. O que é esse risco de crédito? Por exemplo, principalmente em renda fixa, nos ativos de renda fixa, risco de crédito é o risco de quem está te devendo não te pagar. Por quê? Porque quando você investe na renda fixa, na verdade você está emprestando seu dinheiro para alguém. Você está comprando dívida de alguém para alguém te pagar depois com juros. E aí o que acontece? O risco de crédito é quando essa pessoa, na verdade uma empresa que você está emprestando dinheiro, não te paga. É esse o risco maior. Esse é principalmente na renda fixa. Por quê? Porque em ações esse risco não existe de fato. Por quê? Porque quando você investe em ações, você está se tornando sócio de uma empresa. Você está tendo uma parte dela. Então, sim, quando você investe, por exemplo, no Itaú, você está virando sócio do Itaú. Você está tendo uma parte dela. Você pode bater no peito e falar: eu sou dono daqui. Claro, você vai ser dono de uma pequeníssima parte, mas você é dono dali. Você tem que se sentir como não só investidor, mas sim como um sócio. E sócio não leva prejuízo, não tem, na verdade, não existe esse negócio de não pagar o sócio, porque você é dono daquilo, então só você não existe você não se pagar, entendeu? Então, por isso, exatamente que um fundo de ação não tem esse risco em si de crédito, porque não é uma dívida, você não está simplesmente dando dinheiro, você está virando sócio da empresa. O próximo risco, o risco de mercado. Bom, o risco de mercado é basicamente o risco que você corre de, por exemplo, comprar o fundo, as cotas do fundo por um preço e na hora de vender não achar o mesmo preço que você comprou, não só para cima, mas também como para baixo. Por exemplo, você investiu hoje no fundo e 2 meses depois você não gostei ou qualquer motivo você quer vender, você vende, mas o risco é de você naquele dia de achar o fundo tiver mais em baixa e aí você não achar o que você sequer pagou. Esse é um risco de mercado. O terceiro risco, o risco de liquidez. Liquidez é basicamente a capacidade de você transformar um ativo seu, ou seja, o que você investiu, no que você investiu, em dinheiro novamente. Então, o risco de liquidez é você precisar do dinheiro e justamente não conseguir transformar, não pegar aquele dinheiro tão rápido. Por quê? Porque, por exemplo, tem a data de cotização, tem o prazo de cotização. E aí você que não está preparado, não se preparou para isso, vai ter um risco de liquidez altíssimo, ou seja, de precisar do dinheiro para alguma eventualidade e não ter. Bom, e o último risco, o risco de alavancagem que a gente já comentou. Esse é um risco mais específico de cada fundo, e esse fundo que eu mostrei mesmo tem. A próxima pergunta. Bom, fundo tem garantia do FGC? Bom, primeiro, o que é FGC, né? FGC é Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito é nada mais do que uma empresa privada e essa empresa foi construída, vamos dizer assim, ela não tem fins lucrativos, tá? Mas ela foi constituída para dar uma organização e uma segurança para o sistema financeiro nacional. Então, o FGC, ele
ele te garante que você vai receber o seu dinheiro investido em até um certo limite, se aquela empresa, por exemplo, não te pagar, se ela quebrar, enfim, se vier a falência, alguma coisa assim. E qual que é esse limite? O limite do FGC é R$ 250 mil por CPF. O que é o CPF? Você, por exemplo, você é um CPF. Então, ela te garante que até R$ 250 mil investido em uma determinada empresa, você vai receber tudo de volta se você pedir, se ela, porventura, acabar quebrando. Então, se você investiu no banco, até 250 mil ela te paga. Mais que isso, eu não te garanto. Se quebrou, você dançou no que passou. E ainda pode ser em até 4 empresas diferentes. Então, os 250 mil em cada uma delas, ela te garante até 250 mil. Somando, então, te garante até um total de R$ 1 milhão investido em 4 empresas diferentes, 4 CNPJs diferentes, enfim. E o fundo tem garantia do FGC? Não, fundo não tem garantia do FGC. Você fala, puxa, agora lascou. Como é que eu vou investir numa coisa que não tem garantia do FGC? Primeiro, você não precisa de garantia do FGC sempre. A gente já falou disso, por exemplo, lá no Tesouro Direto. E aqui, mais ou menos, funciona da mesma forma. Bom, você não vai precisar da garantia do FGC em si, porque o fundo, qual que é a sua garantia no fundo? Primeiro, o fundo em si, ele tem o benefício enorme de quê? De ser diversificado, como a gente falou. Então, a sua garantia de se alguma empresa que você está investindo quebrar, é justamente que ela não vai fazer tanta significância para o fundo, como faria, por exemplo, para você investir no seu dinheiro naquela empresa, porque ela faria um percentual muito maior na sua carteira do que um fundo, do que faz num fundo, por exemplo, que investe bilhões. Então, a segurança sua é da diversificação, tá? E aí uma pergunta que me fizeram essa semana, Gustavo, tem como, por exemplo, o gestor ali, malandrinho, o administrador, você falou que eles, por exemplo, vão lá e investem meu dinheiro, mas não tem como eles irem ali, ó, desviar, não? Desviar ali para a conta deles um dinheirinho, ou então do fundo ali da administradora, do gestor quebrar e eu ficar sem meu dinheiro? O que vocês acham? Não, gente, não tem esse risco. Esse não é um dos riscos que você corre. Por quê? Porque, primeiro, eles não têm acesso ao seu dinheiro. Seu dinheiro não está com eles, não passa por eles. Ele é separado do patrimônio da empresa, da administradora ou do gestor, completamente separado. Seu dinheiro está onde? Está lá no ativo que está sendo investido. Então, o seu dinheiro está, por exemplo, nas dívidas de renda fixa que comprou, nas ações, está lá. Está lá no custodiante, no caso, por exemplo, do Itaú, que custodia os títulos, enfim. Ele não está na administradora, não está junto com o gestor. Então, não tem como ele ir lá e desviar. Ele simplesmente tem a função de alocar o patrimônio do fundo em ativos, né? A função dele, mas não de ele ir lá e conseguir desviar. Assim como se o gestor quebrar ou a administradora quebrar, você também não vai perder. Porque, como são separados os patrimônios, das duas, uma, ou o fundo escolhe um outro gestor, uma outra administradora, ou simplesmente liquida tudo e devolve o dinheiro para os cotistas, nesse caso. Beleza? Então, esse medo não precisa ter, tá? É um medo desnecessário, tá? A próxima pergunta foi: como comparar fundos? Como saber o que é melhor e o que é pior? Essa pergunta é magnífica, né? É basicamente o que a gente vai fazer aqui, como é que a gente compara um fundo com o outro para saber o que eu invisto. Então vamos lá, por exemplo, dar um exemplo aqui da medicina. Se eu chego para você, médico, e falo assim, ó, eu tenho um paciente com HB de 8 para você. O que isso significa? Basicamente, você sabe que o paciente tem anemia. Fora isso, você não sabe absolutamente nada. Você não consegue dar um diagnóstico para o paciente, você não consegue tratar o paciente, certo? Então, se eu te falo que a HB está de 8, você só sabe que tem anemia. Mas aí você não sabe se ele, por exemplo, sofreu um trauma e perdeu sangue, então você tem que repor a volemia. Você não sabe se é um idoso e tem, por exemplo, uma possível causa neoplásica. Você não sabe se é ferropriva, você não sabe nada. Então, o que você vai fazer automaticamente? Você vai começar a perguntar coisas, né? Você vai perguntar, não, beleza, mas quanto que está o HCM? Quanto que está o VCM, o RDW? É paciente idoso, é homem, é mulher, enfim. Você vai perguntar histórias justamente para saber sobre isso. E é justamente isso, não adianta a mesma coisa para os fundos. Você chegar e olhar lá e falar assim, não, ó, o fundo rendeu 10% no ano. Não adianta nada. Você sabe que o fundo rendeu 10%, mais nada. Você não sabe
nada do fundo, do que ele investe, como investe, o risco que você está correndo, nem nada. E nem sabe se isso vai ser recorrente também. Uma forma de comparar fundos que eu gosto de fazer é através de um site. Então aqui eu vou compartilhar com vocês um site, vou mostrar inclusive como que entra nele. Aqui vai entrar no Mais Retorno no Google, e aqui já vem comparação de fundo direto, que é para cortar caminho, tá? E aqui na comparação de fundos, vai vir para você escrever o nome do fundo. Então não adianta você vir no site se você não souber nem o nome do fundo. Esse site não é para você descobrir nomes de fundos, mas sim para você comparar fundos que você já está em mente, já olhou lá as possibilidades na sua corretora para saber em que você vai investir e aí comparar o que é melhor ou pior para você. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 fundos de renda fixa. Esse aqui é um deles, o Porto Seguro. Bom, aqui vem as características iniciais, benchmark, CDI, o nome do fundo, a classe, que nesse caso de renda fixa. Aqui vem a rentabilidade nos últimos 12 meses de 2,96%. Aqui vem uma volatilidade. Volatilidade, o que é? O quanto que a valorização do fundo ela sobe e desce, o quanto que ela fica variando. Quanto mais ela varia, mais risco é o fundo. A principal medida de risco de um fundo é através da sua volatilidade. Então, quanto mais variar, mais volatilidade, mais arriscado é o fundo. Por quê? Porque quando você for resgatar, ele pode estar embaixo. Por isso que é o risco. Bom, e aqui o índice de Sharpe, que eu já cheguei a citar em um outro vídeo meu. O índice de Sharpe é nada mais, nada menos do que você comparar a rentabilidade daquele fundo dividido pelo tanto que ele varia, pelo tanto que ele tem de volatilidade, pelo desvio padrão. Ou seja, resumindo de maneira mais simplificada, é você comparar a relação lucro, retorno, risco de um fundo para outro. Ou seja, se é lucro-risco, quanto maior o lucro, quanto maior o índice de Sharpe, maior o lucro que você está tendo para um menor risco. Então, você quer valores de índice de Sharpe maiores. Então, esse aqui, nesse caso aqui, é 0,21. Bom, e aqui a gente vai ver, por exemplo, ele comparando com o CDI. Dá para você colocar outros, mas como o benchmark dele é o CDI, a melhor comparação é o CDI. Pode ver que aqui mesmo, ó, em verde vai estar o fundo e em azul vai estar o CDI. Eles são praticamente idênticos durante todo o período, ou seja, ele está indo bem para o que ele quer, que é acompanhar o CDI. Ele não está nem subindo, nem indo a mais, nem indo a menos. Ele estaria acompanhando. Bom, e aqui a rentabilidade histórica, e aí é interessante não olhar só do ano, daquele ano, mas sim olhar do máximo período possível, tá? Aqui os índices de rentabilidade, a volatilidade, o índice de Sharpe, e aí esse índice de Sharpe é para você entender o quanto que ele está variando, não só um período curto, mas sim em 12 meses, 0,21, 24 meses, 0,78, 36 meses, 0,73. Então, ou seja, nesses 12 últimos meses, ele não foi bom. Mas por quê? Para pensar, a Selic também está lá embaixo, né? Bom, e aí nos últimos 24, 36 meses ele estava melhor, sendo considerado, né? Aqui tem a composição da carteira, tá? A composição da carteira, nesse caso, ele é um FIC, um fundo de investimento em cotas, né? Então, as cotas do fundo, ele investe 98,93% em cotas de outros fundos, ou seja, ele serve para investir em outro fundo, o fundo master dele. Aqui tem a relação de cotistas, se vem aumentando ou se vem diminuindo, justamente para você ter uma noção, como que você pensa. Se está baixando demais cotista, tem alguma coisa. Ou esse fundo não está tendo uma boa rentabilidade, ou esse fundo não está sendo mais atrativo, alguma coisa. Tem que, pelo menos, aventar a hipótese, não definir de acordo com isso. E aqui uma coisa importante é definir, ver o patrimônio. O patrimônio de um fundo, teoricamente, tem que estar em crescimento sempre. O fundo que está perdendo patrimônio significa ou ele está tendo prejuízo demais, ou as pessoas estão indo muito embora dele, né? Está diminuindo a quantidade de cotistas. Então, já é para ligar o alerta. Aqui a volatilidade, né? A volatilidade que a gente já viu em relação ao índice de Sharpe, que é ele que a gente consegue, inclusive, comparar. Bom, e aqui eu vou colocar um outro fundo para comparar com ele, que é o Icatu Vanguarda, pré-fixado, fundo de investimento, renda fixa, longo prazo. Essas letrinhas aqui, com o tempo vocês vão acostumando, mas eu vou falando que vocês têm uma noção do que é. FI, sempre fundo de investimento. RF, renda fixa, LP, longo prazo. E aí a gente compara os dois, né? Comparar fundo. Ah, eu esqueci de clicar aqui para comparar. Então, vou colocar aqui o Porto de novo, Porto Seguro. Clássico, renda fixa aqui. Aí, comparando um com o outro,
Aqui o gráfico mesmo, você já vai ver bem o que se esperar de um fundo e de outro. Aqui em vermelho é o Icatu. Você vê que ele, em alguns momentos ele está acima do CDI, aqui por exemplo, e há alguns momentos abaixo, mas na maior parte aqui ficou acima, beleza. E aí, mas você tem uma noção de que o tanto que ele está variando mais do que o Porto Seguro, que está ali, ó, seguindo o CDI. O que isso significa? Significa que é um fundo mais arriscado, mas que ele vai render, tende a render mais, né? E que é, inclusive, é óbvio, se você está tomando um maior risco, você exige um maior retorno. Bom, aqui na rentabilidade histórica já coloca o que você já era esperado. O Icatu tá vendo esse prêmiozinho? Eu acho fácil aqui de ver no site, é por isso. Ele coloca aqui as rentabilidades que ele está ganhando em todas, né? Agora, na consistência, ou seja, no quanto que ele consegue ficar acima, por exemplo, do benchmark. Nesse caso, ó, do Porto Seguro vai ganhar, claro. Por quê? Porque ele está constante ali, ó, ele está de boa ali. Ele vai estar 190 meses aqui positivo, 98% deles ele estava positivo. Estava ali pertinho do CDI, mas estava acima. Agora, já em termos de retorno, não tem como comparar também o retorno do Icatu de 7,52 e o do Porto Seguro 2. Bom, e aqui tem a quantidade de cotistas, como é uma forma, inclusive, que eu falei para ver e para comparar, mas não se prenda tanto aí, só saber se está caindo ou se está subindo. Beleza. E aqui o índice de Sharpe, comparando justamente a relação, lembra, do ganho em relação ao risco, a volatilidade do ativo, né, do fundo. Aqui, o índice de Sharpe do Icatu foi de 0,49 nos últimos 12 meses. O fundo Porto Seguro, 0,21. Significa que o Icatu ganhou. Foi melhor em termos de risco-retorno, né? Assim como a volatilidade. Volatilidade, quanto mais você tem, pior, né? Porque ele está variando muito. Porto Seguro quase não varia, então ele ganha. Bom, beleza. E aqui um último gráfico da relação risco-retorno, para vocês terem uma noção. Aqui o CDI, comparando, e aqui o fundo do Porto Seguro. E olha onde que está a relação do Icatu. Quanto mais para a direita, maior risco, e quanto mais para cima, maior o retorno. Olha como que é completamente diferente. Isso daqui eu não peguei à toa não, viu, gente? São dois fundos de renda fixa, então muitas pessoas vão pegar querendo comparar os dois. Só que eles são completamente diferentes, eles não deveriam ser comparados. Por quê? Porque o fundo do Porto Seguro, por exemplo, ele está rendendo ali no CDI, não é à toa, ele está investido em ativos mais pós-fixados, que vão estar mais atrelados ao CDI. Agora, o Icatu, pelo próprio nome, ele é pré-fixado. O que é o pré-fixado? Pré-fixado é aquele que vai investir em ativos que têm uma rentabilidade fixa, 6%, 7%, 8%, isso vai depender. Qual que é o problema desses ativos? Que esses ativos têm uma volatilidade extremamente alta, são extremamente voláteis. Então, eles são voláteis às vezes como ações, inclusive. Cada dia eles vão estar um valor diferente. Inclusive, eles são negociados e tem operações em cima disso, de gente que ganha em cima dessas variações. Então, são fundos com estratégias completamente diferentes. Então, eles nem deveriam ser comparados, entendeu? Você deveria comparar, assim, um Porto Seguro com outro que seja semelhante à estratégia dele. Assim como o Icatu, pré-fixado, com outro que seja semelhante à estratégia dele. Isso dá para fazer lá na corretora. E eu fiz intencionalmente aqui, justamente para você perceber o quanto que fica parecendo, por exemplo, não, o Icatu é muito melhor de todos. Mas não tem muito sentido essa comparação, porque o Porto Seguro ele é usado justamente para uma reserva mais de curto prazo, para você conseguir o resgate imediato, o mais próximo. Agora, o Icatu não, é uma coisa mais de longo prazo. E principalmente os ativos pré-fixados são bons quando você espera uma baixa da Selic, quando você espera, e claro, a CDI vai acompanhar. Enfim, quando você espera que a Selic abaixe, você pega um pré-fixado, porque ele vai estar ali já no mais alto do que a Selic. Bom, e aqui ainda tem os gráficos, né, que a gente já falou. E aqui eu ainda vou tirar eles. Vou tirar. E eu vou colocar aquele que a gente tinha visto, tá? O Multi Capital que a gente viu lá na corretora. É esse aqui. Beleza. Bom, aqui para a gente ver aquelas informações que a gente já tinha avaliado, elas estão quase todas aqui já. A comparação, você pode inclusive comparar não só com o CDI, se você quiser mudar, né, para os outros, a mesma coisa. Aqui as rentabilidades que a gente viu e tudo. Agora, na composição do fundo, aqui, ó, 99% nas cotas do fundo, né? E é aqui que eu quero entrar, ó. Você vai ver em qual fundo, então, que ele investe, né? Aqui, navegue para a lâmina do fundo, aqui.
Você vai ver a última carteira. Inclusive aqui, é interessante o seguinte, os fundos, eles não são obrigados a publicarem no que eles estão investindo em um prazo menor do que 90 dias. Ou seja, sempre que você vê o que o fundo está investindo, os ativos que ele está investindo, saiba, aquilo lá já tem mais de 90 dias. Por quê? Por uma questão meio óbvia. Se o fundo publicar, ou outros fundos vão lá e copiam, se quiserem, ou você mesmo, por exemplo, em ações, vai lá e investe na ação, ao invés de comprar pelo fundo. No caso das ações, lembre, os fundos investem em coisas diferentes, produtos diferentes? Sim, mas no caso de ações, é claro, a ação é a mesma. Se for uma ação do Itaú, vai ser uma ação do Itaú. Não vai mudar a sua ou a do fundo. A diferença é que você vai estar contratando, quando você contrata um fundo de ação, por exemplo, é a expertise do gestor, o conhecimento dele de escolher as melhores ações, que teoricamente você não tem se você for iniciante, não ter o passo a passo. Então você está contratando isso. Então ele, logicamente, se ele postar quais ações que ele investe constantemente num prazo curto, todo mundo que gostar daquele fundo e ver a rentabilidade boa vai copiar. E aí ninguém vai investir no fundo. Bom, e aqui ele já vai para o fundo mãe, né? Que é o que a gente quer ver. Ó, a gente quer ver aqui, ó, cotas de fundo, né? Então a gente vai comparar, ó, qual que é o fundo que ele investe? Multi Capital, Equity Red, Master, lembra? Que é o fundo mãe, fundo de investimento. Ele investe 100%, bom, quase 100%, né? Na verdade, a porcentagem do PL é 99,31%. Bom, então basicamente ele serve para investir nesse fundo. E aí, sim, você entra no fundo Master, que ele não é um fundo para você, para pessoas investirem. Olha aqui, quantos cotistas ele tem? 2. Ou seja, não é para as pessoas, ele não está aberto para pessoas, ele está fechado, porque ele é um Master, eles foram criados simplesmente só para movimentar. Porque o fundo, ele tem, como normalmente tem bilhões em patrimônio, é muito difícil para o gestor conseguir movimentar isso. Então ele cria isso, cria um fundo master e diferentes fundos vão investindo de acordo com a carteira dele. E ele vai receber através disso. E aqui você vai conseguir ver a composição de fato, então, da carteira que ele está investindo, o que ele está investindo. Lembra, já de algum tempo atrás, nesse caso aqui, ele ainda colocou de novembro de 2020. Em ações, ele está investido 22%, em ações com TVM cedidos em empréstimo, isso daqui é a operação que ele faz, lembra de operar comprado e vendido que eu falei? Isso são operações de mais de risco, lembra? Por isso que esse fundo é arriscado e eu mesmo não investiria, que eu falei. Mas então, aqui você vê a porcentagem de BDR. Então, ó, as principais coisas que ele está investindo, para você ter uma noção, para você não devagar. Em ações, 22%. Ou seja, um fundo investe 22%, quase um quarto dele, em ações, e ele está te rendendo o CDI, ou seja, o benchmark dele é o CDI. Então é muito risco para pouca coisa que ele te promete. Aqui é obrigações por ações, o TVM recebidos de empréstimo, 23%, e a outra aqui, 24% para dar uma balanceada em títulos públicos. Ou seja, falar assim, nossa, não, vamos dar uma acalmada aqui, uma controlada e fazer uma carteira mais diversificada, ele investe 24% em títulos públicos. Agora, voltando aqui para as perguntas, né? Em relação às taxas, quais são as taxas? Bom, as taxas a gente falou, né? Da taxa de administração, a taxa de performance, taxa de administração máxima, taxa de saída. Só uma coisa, um modelo muito tradicional de fundos, de taxas em fundos, é o modelo 2,20. O que é isso? É o modelo de taxa de administração de 2% e 20% de taxa de performance sobre o benchmark. Esse era basicamente quase que todos os fundos eram assim. Só que com o tempo, e principalmente com o que eu falei dos fundos simplesmente não conseguirem os gestores bater os índices, né, superar, essas taxas normalmente estão mais abaixando, estão ficando mais suaves, até porque estão vindo esses fundos de investimento passivo, sem gestor, tem uma taxa muito menor e às vezes uma rentabilidade muito melhor, então eles estão sendo obrigados a baixar. Esse fundo que eu mostrei mesmo, agora ele já está praticamente ainda no modelo antigo, está investindo 1,85% a taxa de administração, só que, claro, a escondida, que a de fato é verdade, é de 2%. Em relação ao não comparar fundos de diferentes tipos. Isso eu falei. Uma coisa importante nesse quesito você vai ter que montar uma carteira, certo? Uma carteira não só de fundos, uma carteira geral, com ativo de renda fixa e ativo de renda variável com porcentagens. Mas como que você define essas porcentagens? Primeira coisa que você deve fazer, definir o seu perfil de investidor, tá? Então, antes mesmo
de investir, você tem que definir qual que é o seu perfil de investidor. Nesse caso, eu deixei um formulário que é o Suitability, ou seja, um formulário para perfis de investidor que eu fiz na minha bio do meu Instagram e do meu YouTube. Só clicar lá, tem um formulário prontinho para você responder e saber na hora o seu perfil e ter uma noção do que você vai investir e de quanto que você vai investir em cada coisa, tá? Uma coisa aqui eu até anotei aqui para falar, para não esquecer. Os fundos multimercados, eles têm taxas normalmente maiores. Por quê? Porque o gestor realmente trabalha, faz toda uma carteira e tal. E, pelo fato de ter taxas muito maiores normalmente, eles pagam normalmente um valor maior para assessores, para a própria corretora e tudo. Então, muitos corretores e muitos assessores vão te insistir em fundos multimercados porque eles recebem mais por eles. Isso não é ruim, tá? Na verdade, não é errado. O errado, esse é o trabalho deles. O errado é você, que é o seu trabalho, é saber entender as coisas, entender para onde está indo seu dinheiro e você querer terceirizar tudo. Um assessor de investimento é ótimo, não é ruim, tá? Ele vai servir para te assessorar, para te mostrar possíveis investimentos, para ver se sua carteira está boa, discutir com você. Mas é discutir, não é fazer por você. Não existe ninguém melhor do que você para decidir isso. Inclusive, por normas da CVM, era você mesmo que tinha que decidir. Assessores de investimento não poderiam sequer sugerir, na verdade, te falar para investir em alguma coisa. Eles podem sugerir investimentos, falar investimentos, mas eles não poderiam falar sequer para você investir em alguma coisa. Quanto mais fazer por você, tá? Então, não terceirize isso. Saiba do conflito de interesse que tem por trás disso também. Uma coisa que eu vejo, que eu já vi várias vezes mesmo. Bom, por exemplo, uma corretora e assessores querendo que você migre para lá. Então, ou uma corretora ou um banco querendo te atrair, o que o assessor normalmente faz? Ele te pede a carteira que você já investe. E aí você vai lá e entrega para ele, né, a carteira que você já investe, nos fundos e tal, nos fundos que você investe. O que ele faz? Ele pega alguns fundos e alguns fundos que estão rendendo mais que os seus e te manda uma carteira nova de fundos falando, olha aqui, na minha corretora ou no meu banco em que eu trabalho, eu tenho possibilidades melhores para você ganhar mais dinheiro. Gente, toma muito cuidado com isso. Isso qualquer um pode fazer, gente. Nunca você vai achar um fundo que ele vai estar sempre no top da rentabilidade o tempo inteiro. Os fundos vão variar, cada hora um tá rendendo mais, outro menos, de acordo com o mês, de acordo com o período. Então sempre vai ter uma possibilidade melhor de ganho em algum fundo para você. Só que isso não necessariamente significa que você todo mês tem que ficar trocando de fundo. Você não deve fazer isso, inclusive. Mas então o que acontece? Sempre vai ter um que vai render mais. E aí, só que o que acontece? Você está aumentando o seu risco também quando você aumenta os seus valores, as suas porcentagens em cima desses fundos apenas e concentra neles. Então não existe isso. O que existe é formar uma carteira. Tá? Mesmo que seja de fundos, mas uma carteira de fundos, uns em investimento, um investindo em renda fixa, outros em ações, enfim, outros multimercados, mas investindo de maneira diversificada. Inclusive, outra coisa se você não quiser investir num fundo multimercado, você for investir direto, por exemplo, em renda fixa e em ações, na verdade, você está investindo de forma como multimercado. A sua própria carteira, como um todo, ela funciona como um multimercado. Não é um fundo, mas ela é multimercado. Ou seja, isso que é basicamente o fundo multimercado, é formar uma carteira. O investidor, nesse caso, o gestor, ele já faz isso por você. Agora, se você não investir nele e quiser fazer isso por conta própria, tranquilo também. A próxima pergunta aqui, os fundos multimercados, eles servem como porta de entrada para ações? E sim, os fundos multimercados são uma ótima porta de entrada para ações. Então, se você, por exemplo, tem muito medo do mercado financeiro, principalmente de bolsa de valores, tem algum trauma ou na família e tal, teve algum trauma, e aí você quer investir em ações, mas não sabe como e não quer investir logo em um fundo de ações, o fundo multimercado está aí para isso. Ele vai investir em várias coisas, dentre elas, normalmente, ações, que quanto mais você esperar sempre de rentabilidade maior, normalmente investe mais em ações. Quanto menos, mais seguro, menos em ações, mas normalmente já vão ter ações. E essa é a forma de o fundo te dar uma participação nesse tipo de ativo de maneira mais controlada e você conseguir ir se adaptando a esse mercado, principalmente se você é iniciante. Duas coisas. A primeira, fundos, jamais, na verdade, qualquer investimento, não pensar com a cabeça de curto prazo,
principalmente fundos multimercados. Então, se você resolver hoje investir em um fundo, jamais vá lá e invista num fundo que você vai precisar desse dinheiro antes de pelo menos um ano. Isso é muito curto prazo, mas eu falo antes de 3 anos, alguma coisa assim. Você pode até tirar do fundo se você, porventura, não estiver gostando do fundo, o gestor não está rendendo o que você esperou, tudo bem, aí é uma outra história, porque já é um custo de oportunidade, seu dinheiro poderia estar em alguma coisa melhor. Porém, você jamais vai tirar por conta de precisar do dinheiro, não deveria. Para isso que serve reserva de emergência e uma alocação ampla de ativos em alguns outros que você consegue retirar mais rápido, tá? Jamais pagar a taxa de saída. E uma outra coisa que eu vou falar agora. Bom, uma dica. Em vez de, se você achar muito difícil ficar olhando índice de Sharpe e tudo, isso ele é ideal para comparar fundos, tá? Agora, se você quiser comparar a volatilidade dentro de um mesmo fundo, se você quiser comparar, falar assim, olha, eu quero ver se isso está bom, adequado para mim mesmo, saber se está. Uma dica muito massa, muito bacana que eu acho pega a rentabilidade dos fundos naquela tabela lá, que mostrei que vai estar em todos os anos. Olha, pelo menos de um ano, mas ideal em vários anos, o maior retorno que o fundo já deu e o menor retorno que o fundo já deu. Ou seja, por exemplo, se ele ganhou em um mês lá, o máximo que ele ganhou foi 5% no mês. Um fundo extraordinário um mês. E ao mesmo tempo, no outro mês lá, o pior mês que ele já teve foi de menos 5%. Então, perdeu 5%. Se você estiver de acordo, é claro, você vai estar de acordo com a maior rentabilidade. Mas principalmente se você estiver de acordo também com a menor rentabilidade possível que esse fundo já teve, ou seja, se você conseguir ver seu patrimônio desvalorizando em um mês 5% e não retirar por impulso, por medo, por qualquer coisa, pronto, esse fundo em termos de volatilidade, de risco, você está apto a ele, tá? Essa é uma forma de ver mais simplificada, mas isso é só em termos de volatilidade, tá? Agora você tem que comparar todas aquelas coisas que a gente falou. No finalzinho aqui eu vou mostrar, inclusive, um resumo de tudo, como que você faz um resumo para conseguir avaliar um fundo do início ao fim, desde descobrir ele até como, de fato, investir nele, tá? Uma das outras perguntas aqui é imposto, né? Impostos, afinal, fundos. Como que é o imposto sobre fundos? Bom, depende do fundo. Basicamente, o fundo de ações, ele tem uma particularidade. O fundo de ações, ele vai te cobrar sempre 15% de imposto. É a menor alíquota, que é o de 15%, e outra, é só no final, quando você for resgatar. Então, se você passar 10 anos com o fundo, você não paga imposto de renda até você resgatar. Quando você resgata, você paga 15% de imposto. Agora, nos outros tipos de fundo, então, no fundo de renda fixa, no fundo multimercado e no fundo cambial. Você não vai pagar só 15% de imposto, não. Eles vão variar de acordo com aquela tabela de imposto de renda, que eu já postei alguns vídeos já no canal, mais de um, mostrando a tabela regressiva do imposto de renda. Ela vai variar. Se você deixou do seu dinheiro até 6 meses, você vai pagar 22,5%. Se você deixa de 6 meses a um ano, você vai pagar 20%. Se você deixa de 1 a 2 anos, você vai pagar 17,5%. E se você deixa mais de 2 anos, 15% de imposto de renda. Além desse imposto de renda, o problema aqui é que você não paga ele só no final, igual nos fundos de ações. Você paga uma coisa que eles chamam de come-cotas. O que é isso? É uma forma que o governo arrumou de te antecipar pagamento de imposto. Antecipar é semestralmente, então a cada 6 meses, nos últimos dias úteis de maio e novembro, é cobrado o imposto de você. Quanto de imposto? Depende. Se o fundo for de longo prazo, vai ser 15% de imposto. Se o fundo for de curto prazo, vai ser 20% de imposto. Como que ele vai cobrar isso de você? Ele cobra semestralmente, vai cobrar através de cotas, ou seja, ele vai lá nas suas cotas e come, ou seja, ele vai sumir com algumas cotas suas. Ele vai literalmente cobrar e você não vai ter mais, vai diminuir o tanto de cotas que você tem naquele fundo. Isso de acordo com o quê? De acordo com o tanto que rendeu naquele semestre. Então, quanto que rendeu e você teve de rendimento naquele semestre, o imposto vai lá e come as cotas, uma parte delas, né? E te tributa. Bom, e aí você ainda vai pagar lá no final? Vai. Então, peraí, Gustavo. Então, eu vou ter dupla tributação, bitributação, porque eu vou pagar antes no semestre e depois vou pagar lá no final? O que você acha? Não, você não tem dupla tributação nem bitributação. O que acontece?
você vai pagar semestralmente essa taxa, de 15% a 20%, né? Dependendo de como for o fundo. Agora, quando você for pagar lá no final, quando você for resgatar, o que acontece? Vai cobrar sobre você apenas, né? Aquilo que você ainda não pagou, ou seja, vai descontar aquilo que você já pagou sobre o imposto total. Então você não vai pagar duas vezes, até porque isso é proibido de bitributação, né? Porque, pelo amor de Deus, já temos demais. Cobrar duas vezes, então, Deus me livre. Bom, em termos de imposto, né? Além do imposto de renda, nós temos o IOF. Assim como a taxa de saída, essa é outra coisa que eu não deixo, eu vou puxar a orelha de quem aprender aqui comigo e pagar IOF. Não é para pagar IOF, tá? Por quê? Porque da mesma forma que a taxa de saída, isso é para investidor mente pequena, investidor de curto prazo, que não consegue pensar numa carteira, não consegue, nem tem vontade, nem se esforça para conseguir uma carteira de fato decente, que vai compartilhar seus riscos, que vai diminuir seus riscos, mitigar seus riscos e conseguir uma liquidez melhor. Então, o IOF, eu já falei dele algumas vezes também nos vídeos, ele tem uma tabela regressiva, de acordo com há quanto tempo que você investiu. Então, por exemplo, se você investiu hoje no fundo e amanhã você retirar, você vai pagar uma porcentagem, se eu não me engano, 96% de imposto sobre o rendimento. Ou seja, acabou com o seu rendimento. Se você, em vez de tirar em um dia, tirar em 2 dias, já vai diminuir o imposto. Tirar em 3 dias, vai diminuir. Então, vai diminuindo até 30 dias. Quando completar o 30º dia, você não paga imposto, tá? Então, a partir de 30 dias que você investiu, você não paga imposto do IOF, tá? Do IOF. Então, o IOF é zerado. Então, para quem está investindo de verdade, para quem está investindo como investidor de mente para longo prazo, não tem por que pagar IOF. Não deve pagar IOF, tá? Alguns fundos, por exemplo, os fundos de ações eu falei que são isentos do Come Cotas. Os fundos previdenciários, eles também são isentos, tá? Eles normalmente não valem muito a pena, eu mesmo não gosto muito, mas saibam que eles têm essa isenção do Come Cotas, junto com os fundos de ações. Mas e se, por exemplo, o fundo tiver prejuízo, eu vou pagar Come Cotas também? Vão cobrar? Não, gente, aí já é demais também. Sobre prejuízo não se cobra imposto, tá? Isso é uma regra geral para os investimentos. Prejuízo não paga imposto, pelo menos ainda não paga, e tomara que continue, né? Inclusive para ações que a gente vai ver sobre gerar DARF e tal, essas coisas, também prejuízo não existe DARF, tá? Bom, a outra pergunta: fundos imobiliários têm diferença sobre tudo isso que eu falei? Sim, gente, fundos imobiliários, que é uma das classes que eu mais gosto, inclusive, de investir, uma das coisas que dá dividendos constantes, eles também são fundos, né? Então, tem essa mesma ideia de gestor, enfim, o basicão é o mesmo, só que eles têm diferenças importantes, inclusive nas avaliações são completamente diferentes, né, para você avaliar um fundo imobiliário. E o interessante aqui é que eles são comercializados em bolsa de valores. Então você não vai no mesmo lugar comprar os outros fundos, você vai lá na bolsa de valores, junto com ações, por exemplo, e vai comprar fundos imobiliários. Só que fundos imobiliários, eu vou fazer lives depois sobre eles, porque aí o assunto é muito extenso mesmo, já mais extenso ainda do que só os fundos. Bom, e, por último, algumas letras que às vezes as pessoas podem confundir, que eu gostaria de mostrar. Por exemplo, títulos com nome de crédito privado, principalmente CP. São fundos que vão investir pelo menos 50% do patrimônio em empresas privadas. Por isso, crédito, quem investe em dívida, né? Então, dá dinheiro para dívida, dá um crédito. E privado, porque é empresas privadas. Então, para vocês saberem e não confundirem, tá? Bom, e os fundos referenciados? Os fundos referenciados, eles têm uma referência de um índice. E praticamente sempre o índice é o CDI, tá? Então, quando você vê que no nome do fundo tiver lá REF de referenciado, você já sabe que a referência dele é o CDI e ele vai tentar seguir mais ou menos aquilo ali, tá? Bom, os índices indexados, os fundos indexados, perdão, eles fazem gestão passiva e seguem os índices, seja o CDI, seja o Ibovespa, enfim, são outros tipos de fundos, tá? E aqui agora o resumo principal que eu prometi lá no início. Esse resumo simplesmente vai resumir tudo que a gente discutiu agora e você vai saber através dele como investir desde o início, como avaliar um fundo e investir, tá? Então vamos lá. Eu fiz como se fosse um mapa mental para facilitar o entendimento e para ser semelhante ao que a gente aprende, por exemplo, em diretrizes aí da medicina, diretrizes de alguma coisa, de hipertensão e tal, fazem aqueles esqueminhas. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, você quer investir em fundos, beleza. Você vai decidir em qual tipo de fundo você quer investir.
Como assim? Naqueles tipos, ó, fundo de investimento em renda fixa, fundo imobiliário, fundo de ações, tem os cambiais também, mas enfim, essas são outras classes. Eu mesmo não utilizo, eu prefiro investir no exterior diretamente. Mas, enfim, você vai e decidir se na sua carteira você está precisando de renda fixa, se você está precisando de ações ou se você está precisando de um mix deles e de acordo com cada um. Então, primeira coisa, decidir o tipo de fundo. Depois, você vai pesquisar por fundos. Então, você vai pesquisar onde? Na própria corretora para saber onde que você vai investir. Tipo assim, a corretora que você vai investir, os fundos que ela te disponibiliza. Tem alguns sites, como gostam de um, por exemplo, do Infomoney, que você consegue ver e colocar lá para ver os tipos de fundos disponíveis. Mas corre o risco de você ir lá gostar e não ter na sua corretora para você investir. Não adianta muita coisa. Bom, depois de pesquisar os fundos lá na sua corretora, você vai avaliar esses fundos no Mais Retorno ou no Verius, que é outro site muito utilizado também. Eu gosto do Mais Retorno porque eu achei ele mais bem explicadinho, mais bem arrumadinho, tá? Aqui, uma diferença do que eu mostrei aqui, eu coloquei aqui, primeiro avaliar ele lá no site para comparar esses fundos, para depois ir lá ver os materiais de divulgação, a lâmina do fundo que a gente olhou lá antes. Por que eu fiz isso? Porque para não ficar trocando de tela o tempo inteiro entre corretora e site, tá? Então foi só uma questão didática que eu coloquei naquela sequência. Mas sigam essa sequência aqui que eu fiz para poder economizar seu tempo, ser direto, objetivo e certeiro e ter o máximo possível de chance de acertar e de estar satisfeito com as suas decisões, porque você vai escolher consciente, vai ser um investidor consciente. Então, pesquisou o nome do fundo lá na corretora, avalie o fundo, taxa de administração e performance, coloquei aqui, prazo, cotização e resgate, performance, riscos do índice de Sharpe, a volatilidade, ver carteira e o patrimônio se está crescente ou não. E aí, quando você tiver avaliado esses critérios, você vai selecionar de 2 a 3 fundos. Ou seja, de 2 a 3 fundos da classe que você quer. Porque não é para ficar selecionando um monte, senão você vai ter que ver um monte de material de divulgação. Então, é para focar de acordo com aquilo que está de acordo em relação ao que você quer, de acordo com o que você precisa, né? Então, seleciona de 2 a 3 fundos. E vai ler nessa ordem que eu coloquei aqui, material de divulgação, lâmina e regulamento, tá? Por fim, o regulamento. E aí a pergunta, encontrou o fundo que queria? Se não encontrou, voltar ao passo de avaliar os fundos e selecionar mais 2 a 3. Agora, se você já encontrou, parabéns e se torne um investidor. Bom, pessoal, esse resumo que eu fiz aqui, esse mapa mental, eu vou colocar disponível no meu canal do Telegram, que eu fiz agora, é uma novidade, viu? Eu fiz o canal, vou postar nesse canal conteúdos todos os dias, conteúdos de valor, como vocês sabem que eu faço os vídeos aqui e dou conteúdo de valor para vocês. Vou postar esse resumo lá, basta entrar, o link para entrar no Telegram, no canal do Telegram, tá lá na minha bio, tanto do Instagram quanto a do Facebook, tá? Entrem lá também vai estar o link para YouTube, Instagram e também vai estar o do perfil do investidor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.